Sejam muito bem-vindos, estamos aqui começando nosso bate-papo de hoje. Obrigado pelo clique, obrigado aí por prestigiar a gente, nos acompanhando nesse papo de hoje. Deixa eu apresentar aqui a mesa. Ao meu lado está o melhor sushi man de Recife, Pedro Henrique. Ao lado dele está a Rafaela Cardoso, essa pequena gigante que a gente tem aqui hoje. E este cara pálido que vos fala é Lucas Henrique, essa trinca de alunos aqui de Medicina Veterinária da Faculdade Unibra de Recife, Pernambuco, a melhor faculdade do Nordeste. Laércio, um abraço para você aí que está assistindo a gente. Vale o incentivo aí, né, por esse jabá tão bem feito. E por último e mais importante aqui, o nosso convidado de hoje. Sem ele não estaríamos aqui. Vocês. Nesta tarde de hoje, o professor Dr. Rafael Arthur. Obrigado, professor, por estar aqui com a gente. Viu? Obrigado pelo convite, pela consideração de vocês. Vamos ter esse bate-papo bem massa sobre nossas queridas vaquinhas e nossa querida cadeia produtiva. Vamos embora. Bora lá. Tá certo. Deixa eu contar aqui, antes da gente começar, só um bastidor do convite do professor, do recrutamento do professor. A gente estava na sala, para você ver como vídeo de professor é difícil. Ele chegou para dar aula no primeiro turno lá, e a gente chamou ele, são 10 alunos, né, no grupo ali do interdisciplinar que a gente tá fazendo, aquela boiada assim do lado dele. Era isso que eu ia dizer. Chamar é uma palavra que não foi utilizada. Uma abordagem. Chegamos uma assim, abordagem mais agressiva. Assim. Pelo amor de Deus, nos ajude e tal. Aquela coisa ele não tinha nem como dizer não. Né? E tá aqui hoje por livre e espontâneo sequestro, né, professor? Literalmente sequestrado, porque pararam o carro, me jogaram dentro do carro e trouxeram pra cá. Mas tudo bem. E por que nós estamos aqui hoje, pessoal? Recebemos aí uma missão da faculdade, que é falar sobre a encefalopatia espongiforme bovina, a famosa EEB. Mas o que danado é isso, né? Que palavrões são esses? Você já deve ter ouvido falar como a doença da vaca louca, né? O mal da vaca louca, que a gente até está ouvindo falar agora nos jornais, nos noticiários, mais recentemente, né? Eu já quero jogar a bola aqui, professor, aquela assistência a lá Diego Souza, que o professor é rubro-negro, infelizmente, né? Nem todo mundo, né, sabe de tudo. Mas e aí, professor, o que é esse danado de encefalopatia espongiforme bovina? Primeiro, escutar um passe de Diego Souza vindo de um gremista já dá uma certa dorzinha no coração. Mas que ele continue feliz lá no Grêmio, a gente tem juba. Vê só, antes da gente começar a falar de encefalopatia espongiforme bovina, a gente tem que entender que não só existe ela. Além da encefalopatia espongiforme bovina, ela é uma doença que está dentro de outra grande classificação de doenças, que são as encefalopatias espongiformes transmissíveis. Essas encefalopatias espongiformes, de primeiro, tudo na biologia, tudo na medicina tem um nome, tem um porquê do nome. Aí eu queria que tu botasse aquela foto, a rosinha, essa daí. E ela é encefalopatia espongiforme porque ela vai deixar o encéfalo, vai deixar o sistema nervoso central no formato de esponja. Vai formar esses vacúolos no sistema nervoso, no tecido, nos neurônios, e esse vacúolo vai lembrar muito bem uma esponja, como está aí atrás. Entendi. Lucas. E é por isso que a gente chama de encefalopatia espongiforme. Patia de doença, essa característica, né? Histológica de esponja. E aí, dentro dessas encefalopatias, a gente tem a ovina, que é uma encefalopatia que foi descrita há mais de 200 anos, então é muito bem conhecida, que é o que a gente chama de SCRAP, ou de paraplexia zoótica ovina. A gente tem a doença humana, que é uma encefalopatia espongiforme transmissível humano, que aí a gente, a princípio, vamos separar ela, que eu anotei aqui porque é um nome bem complicadinho, mas de Creutzfeldt-Jakob. Que é essa doença. Ainda bem que eu não precisei falar isso não, né? Que aí tem essa doença humana, que acomete o humano, que não tem nada a ver com encefalopatia espongiforme bovina. E tem a encefalopatia espongiforme bovina, que foi descrita em 86. Então você deve lembrar, quando assistia o Fantástico naquela época, de ver falar sobre o início dessa descoberta dessa doença. Época, né? Isso. Eu não lembro, porque eu não era nascido. Né? Mas confia. Mas então, e aí foi quando começou os estudos com a encefalopatia espongiforme bovina. Na década seguinte, começou a descobrir que essa encefalopatia espongiforme bovina acometia humanos, ou seja, tinha um caráter zoonótico. Então, os humanos tinham a encefalopatia humana, espongiforme humana, que era de Creutzfeldt-Jakob, e tinha uma nova variante dessa doença de Creutzfeldt-Jakob, que era a partir
da encefalopatia espongiforme bovina, que ficou conhecido como mal da vaca louca. E aí eu não sei se isso já dá um início, que a gente vai passar o resto falando sobre ela. E o senhor já falou que existem outros tipos, né? Uhum. Sim, e qual é o meio de transmissão mais comum? Porque, como o senhor falou, a gente tem esse contato, né, pessoal, com esse tema desde a época de 80, 90 também. Eu lembro que a galera, ali nos anos 90... Rendeu um prêmio Nobel. Não é? Se falou muito disso, se comentou muito isso. E assim, as pessoas não entendiam direito, né, o que era. E tinham medo de se alimentar com leite de vaca, de ir na venda, comprar um pedaço de carne e tal, né? Quais seriam os meios de transmissão assim, mais comuns? Para começar, a gente tem que responder outra pergunta que era para ter falado antes. Mas como é que um animal se acomete com encefalopatia espongiforme? Basicamente, existem dois tipos. A clássica, né, que é a encefalopatia, que é a que vai dar mais medo. E a gente tem a encefalopatia atípica, que foi esse caso que aconteceu recentemente. Na encefalopatia atípica, que é muito semelhante à encefalopatia espongiforme bovina atípica, que é uma patologia bem semelhante com a doença de Creutzfeldt-Jakob em humanos, acomete animais velhos. Então isso vai, enquanto a doença da vaca louca, a encefalopatia espongiforme bovina clássica, vai acometer animais jovens, mais jovens no caso. Mas como é que ela começa, né, de começo de conversa? Existem proteínas dentro do organismo. Todo mundo tem proteína, todo ser vivo tem proteína. Bactéria, fungo, protozoário, gente, vaca, galinha, enfim. Tudo que vive tem proteína. É a unidade básica da vida. E aí, quem dá a função dessas proteínas não é só a cadeia de aminoácidos. Lembra que a gente viu que quando uma proteína ela vai ser produzida, eu tenho a expressão de um gene do DNA, forma-se um RNA mensageiro, esse RNA mensageiro vira um RNA ribossomal, esse RNA ribossomal se acopla aos ribossomos, onde vai captando os aminoácidos, formando uma cadeia polipeptídica, com ligações peptídicas e uma proteína. Ótimo. Só que, se eu tenho aqui esses funcos, eu tenho essas duas vacas, uma vaca e um boi aqui. Ambas são proteínas, elas são iguais, elas têm a mesma conformação. As duas são vacas, são bovinos, são ruminantes. Mas esse ruminante é diferente desse. Então, a forma estrutural da proteína, mesmo ela tendo a mesma cadeia de aminoácidos, interfere na sua ação. Então, interfere como ela vai agir. E aí, o que é que acontece? Existe uma proteína bastante específica que é chamada de prion. O prion é uma proteína normal. Todo organismo tem, todos os animais vão ter. Só que, em um determinado momento da história do animal, essa proteína ela sofre uma modificação. Então, ela sofre uma modificação estrutural na sua estrutura quaternária. A gente tem estrutura primária, secundária, terciária e quaternária, dependendo da sua organização estrutural, tridimensional dessa proteína. A proteína é uma molécula gigante. E aí, quando eu tenho uma proteína, o prion normal, ele é formado por alfa-hélices, ou seja, ele é formado por várias hélices, essas cadeias polipeptídicas, a cadeia polipeptídica. E aí, quando uma dessas hélices proteicas, ela modifica estruturalmente, formando, em vez de alfa-hélices, umas estruturas do tipo beta, que são como se fossem uns escorregadores, muda o seu papel de ação. Então, é a mesma proteína, só que ela vai ter uma ação diferente. E aí, ela causa essa vacuolização dentro das células nervosas, principalmente do sistema nervoso central. Então, a gente tem essa modificação proteica de duas formas. Natural. Então, a pessoa, inclusive a humana, a doença de Creutzfeldt-Jakob, eu vou chamar ela de DCJ, tá, gente? DCJ. É melhor, né? Eu acho que todo mundo vai preferir, né? A DCJ, normalmente, acomete pessoa normal. Então, você está lá, tem seus 70 anos de idade e começa a apresentar vacuolização do sistema nervoso central, causado por esse prion, por essa proteína modificada. Naturalmente. Uma coisa espontânea. Espontânea. Isso, só que, qual o grande problema dessa proteína, desse prion modificado?
Se eles entrar em contato, se essa proteína modificada entra em contato com a proteína não modificada, ela modifica a proteína normal, vamos assim dizer. Entendi. Então, eu sou uma proteína modificada e vocês 3 são proteínas normais. Se eu pegar em você, você vira uma proteína modificada. E aí, somos nós 2 para pegar neles 2 e a gente sai espalhando. Vai se proliferando. Então, ele tem uma mutação exponencial. Uma capacidade de modificar, no caso. Isso, né? muito alta. Esse é o grande problema. E aí, se a gente tem essa forma espontânea da apresentação da doença do DCJ a humanos, a gente também tem, só tinha isso, mas se eu consumir um produto que tem essa proteína modificada, e aí essa proteína modificada, ela não se modifica por acaso, existe algumas coisas que vão modificar nelas, inclusive a digestão. Então ela não sofre proteólise, ela não é quebrada. Então veja que é uma proteína que é inquebrável, é indestrutível, e isso é péssimo, pensando em epidemiologia. Porque se ela não é quebrada, você consome esse produto, você vai ter contato com essa proteína. Mas para ela atuar contra você, uma doença, basta ela entrar em contato com outra proteína saudável do seu organismo. Então, aí que está o grande problema. É muito fácil, né? Também, é muito né? fácil a transmissão. Basta você consumir um produto de origem animal, uma carne ou algo que contém o sistema nervoso contaminado. Contaminado com o quê? Não é um vírus, não é uma bactéria. É uma proteína. Então é um prion modificado. Então é a partir desse prion, que ele causa a mudança nas outras proteínas. No mesmo prion. O mesmo prion, eu tenho um prion normal e um prion modificado. Esse prion modificado vai começar a modificar os prions normais. E esses prion modificados é que causam a vascularização dos neurônios. É basicamente quando um vírus entra numa célula, basicamente. Só que no caso do vírus, ele vai replicar o material genético, vai mudar todo o arcabouço celular. Aqui é só uma proteína que encosta na outra chegou lá e de muda. intrusa, tá tipo, muito fácil. Tá assim, a proteína tá assim, a proteína tocou, agora ela é assim. Só que uma proteína que é assim, ela faz uma coisa, essa mesma proteína que é assim, faz outra coisa. Totalmente diferente. E então a modificação é meio que desconhecida, a gente não sabe exatamente o que ela modifica na outra. Não, sabe. Ela modifica a alfa-hélice da proteína. Ela transforma as alfa-hélices em beta. Entendi. Então, só essa é uma modificação estrutural. Não é uma modificação de aminoácidos. Inclusive, fizeram um sequenciamento genético de vários animais acometidos com encefalopatia espongiforme bovina, tudo certinho, e viram que a sequência genética é a mesma, a sequência de aminoácidos é a mesma, só muda mesmo a estrutura tridimensional dela. Então, só essa estrutura tridimensional que muda a sua ação e, consequentemente, vai mudar se é uma proteína normal do animal ou se ela vai causar a doença, a vaca louca. Certo. Entendi. Uma coisa simples que causa tudo isso. Pois é. E aí a gente tava falando de transmissão e eu tinha falado da espontânea, que é a DCJ espontânea, então, ou seja, a pessoa tá lá e tem, mas existe a transmissão por alimentação. Então você consumir um produto que está contaminado com essa proteína. Aí está um problema que eu acho que a gente vai falar mais lá na frente. Mas é uma doença que não tem transmissão horizontal, não tem transmissão vertical. Se eu tenho encefalopatia espongiforme, eu olhar para você, eu pegar em você, não vai lhe passar encefalopatia espongiforme bovina. A única forma que você vai... Se eu tivesse encefalopatia, a única forma de você contrair era você comer minha carne. Fazer lá, que inclusive foi o que aconteceu na África, em algumas tribos. Foi. Que, não sei se vocês chegaram a ler... Curu. O curu, que é o nome da doença que eles chamaram, era o curu, de tribos canibais. Que aí o que é que acontece? Uma pessoa idosa desenvolve encefalopatia espongiforme, no caso a DCJ, então ela tem esses prions modificados e você come a carne dessa pessoa, canibalismo. E aí leva a você apresentar aquela patologia. Então já é a única forma de transmissão. Entendi. A gente não tem espirro, como é o caso da Covid, então máscara não vai resolver. Até porque não é de vírus nem de bactéria, né? É só uma proteína. Espirro não vai, fluido corporal não vai. A única coisa é você comer a carne do animal acometido, com a encefalopatia. Entendi. Ô Rafa, tu tá com uma pergunta aí que a gente selecionou lá das redes sociais aí, né? Aqui, ó. Acho que tá com perfil aqui. Sim. Outros animais, eles podem contrair a doença por estar, tipo, próximo, tipo, portando uma vaca
ingerindo essa carne. Ingerir a carne Se eu da tiver vaca? um cachorro numa fazenda, uma coisa, Ah, ele que pega e tal. Sim e não. Nunca foi relatado a encefalopatia espongiforme bovina em cachorro, em cavalo, em frango, Gato. em suíno. Gato, não. Gato já. Gato já. Em felinos, Felinos, principalmente felinos selvagens, já se tem relatos. Então, se felinos selvagens têm relatos, provavelmente felinos domésticos também podem ser acometidos. E se eu tenho e aí o frango e o suíno têm uma particularidade entre esses dois. Mas se eu tenho um contato e esse animal vai ingerir esses alimentos, ingerir esse animal, aí a gente tem problema. Qual a nossa vantagem? Ruminante não é carnívoro. Ele não vai comer um cachorro, não vai comer um animal selvagem. Inclusive, tem uma das formas da encefalopatia espongiforme que dá em cervídeos enviados. Só que aqui a gente, como não tem muito desses animais, a gente não é de importância epidemiológica para o Brasil. Mas a criação consorciada pode levar, inclusive, à troca de alimento. A gente falou já comentou muito, todo mundo sabe de cama de frango. O que seria a cama de frango? Vai comer uma coxinha aqui, É, você tá uma falando coxinha, isso. você não vai ter a DCJ por causa disso. Obrigado, Feijão. Mas o que é a cama de frango? A galinha está sendo criado um galpão aqui com... Por isso que eu falei da galinha ali, do galo, no começo do vídeo. Está sendo criado 10 mil aves. Essas aves estão comendo, elas demoram 45 dias lá dentro do galpão, elas derrubam milho no chão, elas vão defecar, elas vão urinar. Então, urina tem amônia. A amônia para ruminante é muito bom, assim, dá suas devidas proporções, porque vai virar proteína microbiana dentro do processo de fermentação. Sim, sim. Então, a gente tem milho, a gente tem amido, a gente tem vários nutrientes. Mas qual é o grande problema? Galinha tem muita questão de canibalismo. E esse prion modificado, ele passa dentro do sistema digestivo do frango sem sofrer alteração nenhuma. Então a cama de frango é um local, é um alimento extremamente proteico, é extremamente nutritivo, extremamente contaminado com prions modificados. Então por isso que é proibido fornecer cama de frango. Existem vários outros problemas, mas é proibido basicamente por causa da encefalopatia espongiforme bovina, por causa da vaca louca. Então Você vê, né? Uma coisa, né? Lá Isso. da vaca. Ah, mas isso aqui não tem nada a ver e tal. E aí o frango come. é. O frango tá comendo proteína. O frango tá comendo o prio, tá comendo um suco de prio modificado. Ele não vai ter nada. Mas essas proteínas, esses prions, vão sair intactos, já que ela não sofre proteólise, ela vai sair intacto nas fezes. E outro problema desse prion modificado, ele tem um período de incubação gigante. Ele demora muito tempo e ele é dificílimo de ser destruído. O senhor tinha falado sobre os suínos e... Suínos no acontece suíno é a mesma coisa. Isso, ele consome e elimina. Então, dejetos de suínos a gente também não pode utilizar na alimentação animal, na alimentação dos ruminantes, por causa disso. O suíno a gente tem um asteriscozinho, porque já existe relatos de infecção, ou seja, de casos de encefalopatia espongiforme suína, mas não por via de alimentação, por transmissão direta. Ou seja, não por transmissão direta. Você pega o prion e bota dentro do sistema nervoso central do porco. E aí o porco vai desenvolver a doença. Entendi. Não, se ele se alimentar do prion, se ele comer um suco de prion feito o frango pode comer, não vai ter nada. Vai eliminar nas fezes, vai sair tudo bonitinho e tudo bonitinho. Pra ser bonito aqui no vídeo. Com bastante aspas. É. E aí, se você alimentar o animal com esses dejetos, você vai ter esse problema. Então, tô adubando o solo com isso. E esse solo animal está sendo criado aqui, então a gente pode ter essa transmissão por causa desse contato. E aí, cães não vai ter. Mas bovinos vai apresentar, os ovinos vão apresentar, que é a Skype. E os humanos também apresentam, e os veados, os cervos também apresentam tipo dessa patologia. No caso, só dando uma retomada, se você pegar esses dejetos e usar como adubo, aí o bovino vem, se alimenta, ele vai adquirir o prion? Se usar como adubo, não diretamente. Mas se você usar como adubo, tudo certinho, plantar, aquela planta for colhida e tal. O que você fala, se você pegar aquele dejeto e já botar na alimentação animal, dejeto de suíno a gente não faz. Mas dejeto do frango, a gente
a gente não faz também, não pode fazer, mas se fazia antigamente, que era a utilização de cama de frango. Aí sim você vai ter problema, porque você está pegando aquela cama de frango, que é um alimento que vai ter uma conversão proteica muito alta, mas em compensação você tem esses problemas. Então não é para dar cama de frango, então é proibido. Não façam isso. O senhor falou sobre o período de incubação. Por que é tão grande? Porque, pelo que eu vi, demora de 5 a 10 anos, né, no boi. É uma proteína... no boi. Isso é um problema... É muito tempo, né? É muito tempo. Né? E esse é o maior problema da encefalopatia espongiforme. Porque o boi come o prion, ela fica lá. Miserável, né? Fica lá, miserável. E o prion é uma proteína de que animal? Do boi. Se o boi tem uma proteína dele mesmo, que ela é modificada e ela causa doença, o sistema imunológico vai atrás dela pra matá-la? Não vai. Porque ele identifica como se não fosse como nada. se fosse ele. Ou seja, eu não vou não vou destruir esse prion, porque esse prion faz parte do animal. Se isso acontecesse, o animal teria uma doença autoimune. E aí era outro problema ruim também. Outros 500. Era outros 500. Aí já é tema pra outra coisa. Mas então, essa é uma proteína, primeiro que no ambiente ela demora muito tempo, porque ela é uma proteína indestrutível. Passar álcool, passar formol, autoclave, nada disso vai eliminar ela. Ela vai continuar lá firme e forte. Álcool em gel, esquece. Álcool em gel não. Álcool em gel é bom para vírus, para bactéria, mas para proteína, para essa proteína específica não. E aí, quando o animal ingere esse produto, vai chegar no rumen, no caso do ruminante, chega no rumen. Essa proteína não sofre proteólise ruminal, ou seja, não vai virar amônio, esqueleto de carbono, toda aquela sequência de proteína degradada no rumen, vai passar para o abomaso. Ela também não sofre proteólise, vai seguir o seu caminho, vai entrar pelas células de Payer, pelas placas de Payer no intestino delgado, até atingir algum nervo e chegar no sistema nervoso central. Chegou no sistema nervoso central, ela vai se multiplicar. Não que ela se multiplica, mas ela vai estimular os outros prions a se modificarem. E aí causando aquelas vacuolizações. Só que isso não é uma coisa rápida. Essa proteína não vai sofrer ação imunológica, então o animal não vai demonstrar nenhum sinal clínico espontâneo, assim, de forma aguda. Ou seja, rapidamente ele vai começar a demonstrar alguma sintomatologia clínica. Então vai demorar. E aí isso é que é ruim, porque demora. Porque quando você descobre que esse animal tinha vaca louca, já é tarde demais, ele já pariu, já comeu a placenta, outro animal já que isso é um problema. Você já abateu esse animal, já vendeu, você já comeu a carne desse animal. Já tá longe, ninguém sabe mais onde tá. Você sabe onde é que uma vaca tava 5 anos atrás? Não sabe. Não sei nem onde é que eu tava. Eu não sei onde é que tá agora. Rafa não sabe nem onde é que ela tá agora. A gente rodou tanto, né, Rafa? Chegando dele lá da torre pra cá. O professor mesmo não sabe onde ele tá. É uma sala, entra aqui, entra ali. Eu estava com medo. Entendi. Enquanto o professor toma uma aguinha ali, para você que está caindo aí de paraquedas aqui nesse vídeo agora, estamos aqui com uma missão, alunos de veterinária, de medicina veterinária da Unibra, terceiro período, fazendo um trabalho com interdisciplinar em 2023.1 aqui, sobre encefalopatia espongiforme bovina. Decorei isso a noite todinha para falar e tô conseguindo, graças a Deus. A famosa EEB, né? Professor, uma dúvida que a gente comentava, conversava, tanto com o pessoal do grupo, como outras pessoas também, é que um animal apresenta um sintoma, como tivemos aqui no Brasil recentemente. E aí, a gente não vai entrar aqui no agronegócio, mas a gente pode tocar aqui no assunto, né? Porque estamos aqui com um professor que é doutor, médico veterinário, e de repente recebemos a notícia que uma vaca apresentou um prion, né? Descobriram um prion lá em um indivíduo, uma vaca. Aí, automaticamente a China disse assim, não, peraí, temos uma suspeita, né? Temos uma suspeita apenas disso, mas ela já parou porque ela tem um acordo com o Brasil para parar até ver isso. Até para para nós que somos leigos também no assunto. Por quê, professor? Quando tem uma suspeita já para o comércio exterior, uma coisa num estado específico e tal. Continuando basicamente o que a gente estava falando antes. Se é uma doença difícil de eu identificar, se eu identifico,
é porque ela já está lá há muito tempo. Entendi. Então, opa, identifiquei. Então não é só esse animal. Já tem outros que... Já né? pode ter outros que já podem ter tido. Já pode ter outros que foram abatidos e que tem isso aqui. Outra. A gente viu agora esse caso de encefalopatia espongiforme bovina. Para nossa sorte, foi um caso atípico. E aí a gente tem essas diferenças do caso clássica e da forma atípica. Mas o bloqueio se dá porque o animal apresentou essa lesão. Como é que a gente sabe? Uma informação importante. Não tem como saber se o animal tem encefalopatia espongiforme bovina com ele vivo. Eu só posso fechar o diagnóstico depois que ele morre. Para ver o encéfalo. Para ver o encéfalo, o tronco cefálico. Então, fazer corte histológico, imunistoquímica, ELISA, Western blot, dependendo, para saber, olha, ele tinha encefalopatia espongiforme bovina. O imunistoquímica é um teste bom para ser feito. Mas, então, o animal, quando ele apresenta uma sintomatologia neurológica, que é os sintomas que a encefalopatia bovina vai acometer, o andar cambaleante, a paralisia de membro, ele vai ter ataxia, andar sem coordenação motora. A gente pode passar o resto da tarde aqui falando de doença neurológica que tem esses mesmos sintomas. Exatamente. Então, praticamente, né? Pois é. Então, qualquer doença que acometa o sistema nervoso dominante, ela deve ser imediatamente comunicada ao sistema de inspeção local. Órgãos, né? Os órgãos de inspeção local. Então, aqui a gente tem a Adagro. Vai atender o animal tem sintomatologia nervosa, comunicar a Adagro. E dizer, olha, eu tô com o animal, tá com essa sintomatologia. Por quê? Encefalopatia espongiforme bovina? Pode ser? Pode. Pode ser raiva, que é pior ainda? Pode. Não sei. Então, a gente tem que ter um foco ali naquele animal. Fazer o tratamento. Não, porque o animal já está morto. Se você vê, tem que abater o rebanho, dependendo das questões. E aí, quando um país que vai importar a carne do Brasil vê que tem um caso suspeito, ou seja, rapaz, tem uma síndrome neurológica, ali, né? Tem uma síndrome neurológica, e aí esse animal não sabe ainda, porque não saiu o resultado de teste, não saiu imunistoquímica, não saiu o Western blot ainda para saber se é típico ou atípico, ou se é clássica ou se é atípica. Então, para a gente ficar tranquilo, vamos suspender as importações, ou seja, a gente não quer mais comprar carne. E aí, entrando no agronegócio, só um pouquinho... Será que a carne vai ficar mais barata esse tempo? Não vai, esse é o problema, vai ficar muito mais cara. Será que eles não importam, não vai sobrar mais carne pra gente? Não, pois é, mas aí o que é que acontece? A gente pensa, parou de importar pra China, vai sobrar mais carne no mercado interno. Foi logo que eu pensei quando eu vi. O preço diminui. Só que você é dono de uma fazenda com 10 mil cabeças desse bicho aqui. A China, que era o seu grande comprador, parou de comprar. Você vai abater esses animais? Você não vai. Deixa ele lá. Então, ao invés do produto aumentar, o produto fica escasso. E aí, por lei do mercado, se o produto fica escasso... Que maravilha, né? O preço vou até comer outra coxinha aqui. Maravilha. Porque o proprietário ele vai segurar o gado, não vai querer abater. Ele diz, olha, se eu abater o meu gado está sendo criado para um consumidor específico, a China. A China não compra... vai ficar para nacional. Só que os mercados são diferentes, ele vai dizer, eu prefiro não abater agora, esperar o que vai acontecer para no futuro abater. Então a gente tem uma escassez do produto. E aí pode ter intervenção governamental, feita a gente teve lá no Café com Leite, que do Getúlio Vargas queimou sacas de café para manter o preço. A gente pode ter isso aqui também. É do tempo de Lucas esse aí. Não. De Getúlio. Não sou assim também não. E aí... Até aqui, bicho, até aqui vamos fazer esse bullying. Continue, pessoal, continue. E aí a gente não sabe ainda, mas como já se descobriu que o nosso caso era de a forma atípica, não, volta a exportação. E tem perigo, professor, de a gente ter uma coisa assim, descontrolável assim? Existe esse risco hoje em dia, assim? Aqui no Brasil, principalmente. Uma coisa interessante. Desculpa, interromper. Eu falo isso porque, assim, quando sai uma notícia dessa, todo mundo fica com medo. Fica. Todo mundo fica com medo. A gente assiste jornal em todo canto, em todos os jornais, qualquer emissora, na internet hoje, então, você liga, não, teve uma coisa no Brasil, aí o povo já fica, é melhor comprar carne de frango, é melhor comer bode, né? Vamos comer bode por um tempo. Soja. A gente não sabe o que é que acontece. E assim... Comer soja, comer soja, virar vegano. E eu vejo muito isso, não só aqui também, mas tem muito interior também, que eu vivi muito interior. Eu lembro, nessa época da vaca louca, que a gente passou um tempo sem comer.
a gente ficava preocupado, mas rapaz, pode ser que tem. E a gente não entendia o que era. Hoje, graças a Deus, a gente está entendendo mais, a informação consegue chegar mais em alguns lugares, mas antigamente era muito difícil. E o pessoal também fica com medo, né? Com medo, por exemplo, saiu no jornal, ó, teve lá no Paraná, um caso, lá no Paraná, lá no Pará, aí eu, pelo menos em Caruaru, eita, não vou comer carne hoje de noite, a carne comprada lá já não vou, porque e vai que essa noite, tem. Com certeza já chegou hoje de noite, né? Não vou Lucas. comer carne hoje de noite, porque, né, vai que essa carne tem hoje isso a aí, gente vai né? comer sushi. Hoje vamos comer sushi. A gente podia fazer outro podcast só de sushi. Aí, enfim, tinha essa preocupação. E eu sempre tive essa dúvida. Será que existe esse perigo da gente... A gente tem hoje um seriado, né, muito engraçado, entre aspas, né, que todo mundo tá falando na faculdade, que é o The Last of Us, né, que é aquele fungo que pega o mundo todinho. Existe algum perigo, professor, de um negócio desse sair matando todo mundo, os boi tudinho? Não tem, né? Não tem isso, né? Não tem essa possibilidade, porque é um medo tão grande quando fala em vaca louca, que parece que os boi vão morrer tudinho, vai acabar a carne no mundo, vai matar todo mundo. Por que existe isso? Tem uma explicação assim, por que existe eu acredito que esse é muito medo da assim forma mais contagioso que a gente tem? Como é noticiado. Caso de vaca louca, acomete vacas no Pará e China suspende importação. Pronto. Você desespera dentro todas de casa. as vacas estão contaminadas. Muitas vezes é até o tipo que é comentado na reportagem, né? Isso, a forma como ela é Aquele falada. sensacionalismo, né? Isso. Uma coisa, vamos comer outras carnes. Carne de frango não vai ter problema. Ovino tem encefalopatia espongiforme transmissível, mas ela não é zoonótica. Então, para nossa sorte, a única que é zoonótica é a bovina. Então, eu vou parar de comer carne, não vou mais comer carne. Dificilmente a gente vai ter esse perigo consumindo. O Ministério da Agricultura tem os planos de combate e erradicação de várias doenças. Tem o Plano Nacional de Biosseguridade da Raiva, tuberculose, brucelose e tem o da encefalopatia espongiforme bovina, da vaca louca. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, e aquela parte da OEA, que é da animal... A OEA não. Da Organização Animal, ela não determina nenhum país livre de vaca louca. Como mesmo? Não tem livre de aftosa. Uhum. Esse estado é livre de aftosa. Não existe nenhum país livre de vaca louca. Existem países com risco moderado, leve, moderado e alto. Mas tem risco. Porque ela é uma doença que ela pode surgir espontaneamente. Exatamente. A espontaneidade dela, né? Assim, e até, como o senhor comentou no início, por ela ser uma doença neurológica, né? Que afeta, assim... tem tanta coisa que pode ser que até descobrir se é mesmo ou não, fica essa dúvida, né? A vaca tá cambaleando, tá assim, tá... Até você fazer um teste. Primeiro que ela tem que morrer pra você fazer o teste. Aí é muito difícil, né? Chegar nessa... E aí, quando você vai consumir algum produto de origem animal... Primeiro a gente tem que voltar nos primórdios, no abate do animal. Uhum. Vamos pegar esse boizinho e vamos abatê-lo. Ele é abatido da forma correta, ele vai ser esfolado, a gente vai tirar o couro, depois vai ter uma carcaça, essa carcaça vai ser partida, vai ser eviscerada, então a gente vai tirar as vísceras. Essas vísceras vão passar para uma sala de triparia, onde vai ser preparado o bucho, a tripa propriamente dita. Uhum. Outras vísceras vão para a parte de graxaria, e aí tem um ponto importante. Primeiro, animal com suspeita neurológica não é abatido, então não vai para a linha de abate, então a gente já não tem esse risco. Segundo, existem os locais que são de possível transmissão, porque a gente tem um fator, o tempo de incubação muito alto. Então, o animal não tem sintomatologia, mas ele pode ter. Então, onde é que os prions se localizam? Sistema nervoso central. Então, essas localizações... E o baço também. Essa localização, esses órgãos, essas estruturas, não vão para a graxaria. Então, graxaria seria o que vai pegar esses... No que não é resto, né? Mas essas estruturas do animal... cérebro, algum resto de carcaça, e vai produzir farinha de carne, farinha de osso, algum outro suplemento alimentar para alimentação animal, basicamente. Então, esses produtos que têm essa capacidade contaminante não são utilizados na graxaria, então a gente já tira outro risco daqui. E aí depois os cortes são cortados, a gente leva para casa.
Ferver a comida mata o animal? Não mata. Se o prion tiver na carne, também. Ferver na panela de pressão não vai resolver muita coisa. Mas a proteína vai continuar. Vai continuar lá. No caso da questão alimentícia, o risco de contaminação é só por conta da carne? Ou em relação a, tipo, a vaca pode passar pelo leite? Não, só por conta da carne. Só consumindo a proteína, a gente... Os derivados por ela ser uma proteína, ela só se localiza... A gente tem que consumir essa proteína, a gente tem que ter contato com essa proteína para se contaminar. Entendi. E aí, voltando, a gente não corre esse risco, principalmente aqui no Brasil, por causa de ter um controle. O animal só é abatido se ele não tiver problema neurológico. Esses pedaços do animal que tem esse risco de transmissão não vão para a graxaria. E aí a gente volta antes. Não é proibido a gente fornecer alimento de origem animal para bovinos, para ruminantes. Então, se ele vai se contaminar por causa de um produto de origem animal que estava contaminado, se eu parar de dar esse produto de origem animal, ele não vai se contaminar. Então, a gente tem que fazer um sistema de controle. Como esse controle que a gente faz é bem eficaz, dificilmente a gente vai ter isso aqui. E aí, como a forma... Isso é a forma clássica. A forma típica, que é a forma espontânea, a gente não tem controle. Porque o animal vai natureza, e aparece. Né? Ela é muito semelhante. Não é que ela seja igual. Mas a forma como ela aparece é como se fosse o Alzheimer. A pessoa tá tranquila, de boa, e do nada começa a ter Alzheimer. Esquecer das coisas, começa a ter degeneração do cérebro. Mesma coisa a encefalopatia espongiforme. Então, a pessoa tá lá e do nada começa a desenvolver. Da mesma forma que o ruminante começa a desenvolver. E aí, esse medinho que a gente teve lá na década de 90, né, porque foi final de 80, começo de 90, o que danado causa encefalopatia? O que danado causa a vaca louca? A pessoa só via, começou na Grã-Bretanha, né, lá na Inglaterra, os animais tudo com sintoma neurológico, tudo loucos, por isso que chama de vaca louca. Sim. E ninguém sabia por quê, porque não era raiva, não era nenhuma outra doença neurológica. Não era um vírus, não era uma bactéria, não era nada. Só tava o rebanho. E você imagine o medo, né? Louco. Que passava no Jornal Nacional, né, professor? Imagine o medo, era aquele negócio no Jornal Nacional, Aí um monte de vaca morrendo, se debatendo, né? E pronto, tá dando essa aula, pronto. Aí a gente ficava com isso, não tinha internet pra gente ver, não tinha Instagram. Jogava a notícia no peito do povo pronto. E aí você ia pra rua. Vocês viram o que aconteceu com as vacas lá? Na Inglaterra. Na Inglaterra, vocês viram? Você viu, Rafa, o que aconteceu com a vaca? Chegava assim, você viu? Estão tudo doido lá. Aí pronto, se sua vaca desse uma carreira errada, lá você já... A vaca tropeçava, olha. Pois é. E agora tem outro probleminha, né? Você se contaminou com vaca louca, você morre. Porque não tem cura, não tem tratamento. É um problema pequeno. Um probleminha pequeno, uma besteirinha. Besteira, né? Mas esse é o risco. Aí outra... É uma coisa que você consumiu, você morreu. Todo mundo passou por esse medo agora há pouco, quando começou a pandemia da Covid. Isso. Pegou Covid e morreu. Então a gente se lembra o medo que a gente teve nessa época de Covid. Nossa, demais. Então imagina isso, comer carne morreu. Então tinha-se esse medo, mas a gente viu que quando descobriram que era um prion, rendeu até um prêmio Nobel para o pesquisador, porque ele descobriu, não é vírus, não é bactéria, é uma proteína do animal. Isso é muito louco. É uma proteína do próprio animal que está causando essa doença. E a gente ingerindo essa proteína, a gente fica doente também. E aí a gente adoeceu, começa a ter demência, a paralisia, começa a ter perda de função, hiperexcitabilidade, ou seja, luz muito forte, barulho muito forte. O animal também apresenta isso, a gente também começa a apresentar e morre. E não tem como voltar. Não tem, é como a raiva, né? Só que a raiva ela é um pouco mais rápida. Mas a gente apresentou os sintomas, morreu. Entendi. Caminhando aqui para o fim já, tem uma notícia que eu vi que eu achei bem interessante também. Eu acho que vocês viram também, pessoal, que enviaram aí amostras para ver fora do país, como se o Brasil não tivesse assim, condições de saber dar esse diagnóstico. Isso aqui no Brasil a gente já tem, né? Condições de dar esse diagnóstico. Como é que funciona isso? Assim, manda para onde? Primeiro, deixa eu fazer uma pergunta que veio na minha cabeça agora. Se eu sou do interior, tá? Eu digo interior porque é onde tem mais área rural, né? Rural. E a minha vaquinha lá tá com um problema neurológico. Eu ligo pra quem? Assim, eu faço o quê?
A gente recebeu essa pergunta. Eu faço o quê se acontecer isso? Porque já tá com medo, né? Eu tá com medo. Surgiu a notícia. Surgiu a notícia. E aí, eu ligo pra quem? Pra polícia? Aprender a vaca. Aprender a vaca. Louca, pro bombeiro, né? Tem uma louca aqui no meu rebanho. Eu ligo pra onde, né? Pra tamarineira. Então, nem existe mais. Nem existe, né? Não entrega minha idade, não, rapaz. Não existe mais. Aí, enfim, o que é que acontece? Assim, tem algo assim, o que é que acontece? Faz o quê? Então, toda cidade, eu digo toda cidade, porque até no Brejo tem, tem um local de um escritório da Adagro. Então, não que seja um escritório muito tecnológico, um escritório muito grande, mas pelo menos uma salinha, que é a da vigilância ambiental, da vigilância sanitária do município. Todo município tem. Todo município tem prefeitura, todo município tem secretaria de saúde, tem secretaria de agricultura, e na secretaria de agricultura ou na de saúde tem a questão da vigilância epidemiológica humana e vigilância epidemiológica animal. Se você está na sua propriedade e você observa que tem um caso suspeito de alguma doença neurológica, qualquer uma, seja, até porque você não vai saber se é encefalopatia espongiforme ou não, tem que comunicar a esse órgão. Tem que chegar lá na prefeitura. Qual é o órgão? Centro de vigilância, o centro de endemias, cada prefeitura vai ter Toda prefeitura vai ter que ter isso, né? Sim. E aí você dizer, olha, eu tô com um animal que tá com um sintoma neurológico. Não vai dizer com essas palavras, né? Tem uma vaca que tá estranha lá na minha casa. Então, mesmo se você for contra o prefeito, se você tem que ir... Ligue pra lá. Tem que ligar. Porque a gente sabe como é. Né? Interior. E aí a gente tem que notificar. O problema é que quanto menor a cidade, quanto menor a propriedade, não se tem acesso a essa informação de que tem que ser notificado. É de notificação obrigatória. Então, não é notificado, o animal apresenta um sintoma neurológico, ele morre ali mesmo, deixa pra lá, consome a carne ali mesmo, e aí Deus ajuda. Às vezes também é mais apego do dono. Às vezes ignorância, às vezes apego. É falta de informação mesmo. Sim, e aí é bom essa questão desse trabalho interdisciplinar. Nos períodos mais na frente, vocês vão ter que visitar propriedades. A gente visitou no período passado, inclusive, porque na nossa nova grade, né, Extensão Rural desceu e a gente teve no segundo período. Tanto que teu grupo foi para Paraíba, o meu foi para Pau d'Alho e a gente fez o trabalho como médico veterinário e extensionista rural. Pronto, isso é a função do extensionista. Então, isso vai ser uma função de vocês, levar e dizer, olha, um animal que tem sintoma neurológico, ele tem que ser notificado. Tem que ter é muito interessante que às vezes você acha que as pessoas sabem, mas quando você vai lá, assim, visita, você vê que, tipo, às vezes 50% ou mais da população não faz ideia disso. Eles não sabem os riscos que correm também, né? Muitas vezes, né? O grande problema é a forma como você fala também. O extensionista rural é fantástico, porque ele tem que chegar, ele tem que mudar tudo ali de uma forma que a pessoa não se sinta coagida. Exato. Sim. Porque se você chegar, você tá fazendo errado assim, acabou. Ela não lhe quer mais lá. Nem lhe quer mais. Ali você já vai embora. Não quero mais saber não. Imagina com a gente também, né? Se chegasse alguém falando isso também, você tem que mudar isso aqui, você tá errado, não sei o quê. Eu não ia gostar, né? Tem que saber lidar também. É uma forma de vida, né, pessoal? É um estilo de vida também, né? E aí a gente tem um problema. A gente tava falando de como é. O diagnóstico só se dá pós-morte. Não tem como fazer diagnóstico de encefalopatia espongiforme em vivo. Bota aquela foto de novo, a rosinha. Isso. Como é que eu vou saber que o animal tem essas vascularizações no tronco encefálico com ele vivo? Para eu pegar isso aqui, eu tenho que pegar uma amostra do tronco encefálico, do bulbo. Então, só posso fazer pós-mortem. Aí, qual é o outro problema? Isso aqui é um corte histológico. O animal morreu. Pá! Vou quebrar a tua vaca não, pode ficar tudo bom. Quebre não. Morreu. Eita, vamos lá coletar. Quando o animal morre, começa o procedimento de autólise. Ou seja, começa a degradação. E aí, a degradação vai começar a formar isso também em alguns pontos. E aí? É em decorrência da autólise ou em decorrência... Não sei. Eita, então tem que ser rápido. Coletou, botou, fez a lâmina rápido. Demorou. E outra, também não é um teste tão específico. O teste mais específico seria uma imunistoquímica. Porque a imunistoquímica você vai marcar a proteína com algum marcador e aí você vai colocar corantes, vai colocar a reação de antígeno-anticorpo e aí vai ligar e ela vai brilhar de uma corzinha diferente. E aí você vai identificar o primo modificado. Acha ele lá, Ele brilha, o primo modificado. Bota ele pra brilhar lá. E aí você diz, opa,
o prio modificado está aqui. Se o prio modificado está aqui, é porque esse animal tem a encefalopatia espongiforme. Ou se não tem, se não apresentou o sinal clínico da doença, ele iria apresentar. E se você consumir esse produto, você vai pegar. No caso, essa é a única forma de saber se ele está infectado ou não? Sim, só pós-mortem, ou por esses exames histológicos, teste histológico, o imunistoquímica, e também tem o Western blot, que você faz o peso molecular. E aí, o peso molecular do prion que causa a encefalopatia espongiforme bovina atípica é diferente do peso molecular do prion que causa a encefalopatia espongiforme bovina clássica. Então, por isso que conseguiu diferenciar e dizer, eita, é atípico, então não tem problema. Foi espontâneo daquele animal. Não tem que matar todos, porque não foi por conta da alimentação, por exemplo. É atípico, até dele. Ele já morreu, né? Porque pra gente saber que ele tinha, ele já tá morto. É dele, né? E aí, nas atípicas tem 2 tipos. Tem a tipo L e a do tipo H, low e high. Então, a baixo peso molecular e de alto peso molecular, dependendo de como essa proteína sofreu esse processo de mutação, como esse prion passou por esse processo de mutação. E aí a gente tem como separar essas duas. Sintomas clínicos são muito semelhantes na clássica e na atípica do tipo L, do tipo H, mas a gente só vai ter essa certeza com a imunistoquímica e com o Western blot. E aí, imunistoquímica não é um teste tão fácil de fazer, é mais caro, não é todo laboratório que faz, é complexo, o Western blot também. E aí, alguns materiais a gente manda para fora para voltar ao resultado. E outra coisa, China suspendeu. A China, eu só compro carne do Brasil se ele me mostrar que foi a forma típica. Aí você vai dar um exame do Brasil. Aí a China vai dizer, eu não acredito. Eu quero mandar a minha galera lá, né? Porque aquele negócio, toma um atestado, quem assinou o atestado? Você mesmo. Lá. Você assinou seu atestado. Tem razão. Né? Então, manda para fora, manda para outro laboratório, um laboratório da Organização Internacional de Epizootia. Para ele ter certeza, para ele dar um parecer, uma organização internacional dar um parecer dizendo, olha, não é a forma clássica. A forma clássica é perigosa. É a que se espalha. Isso, caso, que né? é a que vem de produto de origem animal, porque a vaquinha comeu, o boi comeu um produto de origem animal infectado com prio, comeu cama de frango, aquele frango fez cocô e esse boi comeu. Pronto, infectou, forma clássica. Só que eu crio 10 mil bois na minha fazenda, não só esse boi que come não, os 10 mil comem. Então, por isso que a gente via aqueles vídeos de 30, 40, 70 vacas morrendo de uma vez só. E abria-se valas. Eu lembro muito, já no final da década de 90, uns vídeos de cavando-se valas pra enterrar. E jogando os animais dentro dessas valas e botando cal em cima e enterrando. Que eram muitos animais na mesma hora, né? Porque tempo. É manejo. Toda doença que decorre do manejo, principalmente manejo nutricional, alimentar, não só é uma vaca que está comendo aquele manejo. Todo mundo está comendo daquele mesmo. Se essa coxinha estiver envenenada, vai todo mundo morrer aqui. Só eu agora. A gente comeu. Até agora não. Então esse é o problema. Por isso que produto de origem animal proibido para gado. E aí tem outros problemas. Beleza, produto de origem animal é proibido para gado. Mas eu peguei aqui essa sacola e tô levando ração pro meu cachorro, que tem produto de origem animal. E eu vou usar essa mesma sacola para usar minha ração para botar feno pro meu gado. E aí? Contaminação cruzada. Então aquilo pode... É feito quem tem alergia a camarão. Você faz sushi mesmo, de verdade? É sushi mesmo. Então quando uma pessoa tem alergia... Fala o nome do não é só fenotipicamente, não. Quando uma pessoa tem alergia a camarão, que chega lá no sushi e diz, olha, eu quero esse temaki, mas eu quero que você tire o camarão. Sim, sim. Se você pegar as faquinhas, você tava cortando camarão e cortar o temaki, a pessoa vai pipocar. Na hora. A mesma coisa é o gado. Então é proibido misturar recipiente, é proibido misturar coxo, é proibido fornecer esses alimentos. É uma fonte proteica muito boa, mas não pode. Então é melhor que a gente procure outras fontes proteicas, fonte proteica vegetal. É tudo manejo. Tudo manejo. Tudo que como manejo é importante, né? Então, no caso, tipo assim, professor, vamos dizer que eu tenho um rebanho e aí eu vejo que uma vaca minha, ela não adquiriu de forma típica, e sim... De forma clássica. De forma clássica. Como é que eu faço pra, tipo, ter um controle disso? Não tem. Não tem. Por quê? Outra... Como é que você soube, né? Então, ela começou a apresentar sinal clínico. Isso. Então, se ela apresenta sinal clínico, é porque ela já teve contato com o prion há 5, 10, 7 anos. Enfim.
Nesse tempo, quantas vacas passaram pela sua fazenda? Nossa, quantos várias. animais? Então, você não sabe se aqueles animais que passaram têm esses prions, você não sabe se outros animais têm. Você não tem como saber, porque só tem como saber depois que ele morre. Sim, sim. Então, a gente não, o porque controle a proteína, ela age de uma forma, tipo, mais... Não é... bem silenciosa. Isso, Até porque isso. ela é silenciosa, porque o corpo entende que ela faz parte, ou seja, entende que aquilo é normal do animal, que é uma proteína do animal. É dela. É dela. E aí, falando dessa questão de manejo, de alimentar, a gente não pode chegar ao ponto de apresentou, porque apresentou encefalopatia esponjosa bovina clássica, lascou. Já era. Acabou-se, já era. Porque você vai ter que... Você não sabe quem é o animal que está acometido, você não sabe se os animais já foram acometidos, você tem que... Infelizmente, você tem que eliminar todos os animais. Esquece Por o isso rebanho. todo esse medo da China, né? Por isso que esse medo. Se fosse a clássica, todo o rebanho poderia estar infectado, né? Exato. E aí aquele pandemônio do agronegócio ia Aquele piorar. pandemônio, até por isso que eles falam, na suspeita ele já corta. Corta. Né? Exato. Exatamente isso, né? Na suspeita E ele aí, já corta. tem uma forma de eliminar os prions? Tem. Mas ele tem que ser aquecido numa temperatura muito alta, numa pressão muito elevada por um determinado período de tempo. E isso acaba sendo um pouco mais complexo do que é usual. Aí você iria eliminar o prion e a E carne, eliminava a provavelmente, carne, né? provavelmente. E queimar ou até incinerar aquele negócio. Pois é, então você acabaria perdendo todo o produto. Se você botar numa autoclave, a gente para fazer cirurgia, e aí é outro perigo, por exemplo, isso mais da DCJ em humanos, fiz cirurgia numa pessoa que tem esses prions. Fiz lá, usei o bisturi bonitinho, a tesourinha e tal, botei na autoclave. A proteína tá lá na minha tesoura. O autoclave não degrada essa proteína. Então quando a tesoura vai sair, a proteína pode estar lá ainda. Nossa. Por isso que equipamento cirúrgico tem que ser muito bem esterilizado. Tem que ser em outro tipo de autoclave. A autoclave clássica não faz, mas existem outros tipos de autoclave com uma pressão maior que vai degradar. Porque ela é uma proteína praticamente indestrutível. Uhum. Ela não sofre nem proteólise dentro do animal. No frango, no suíno, não vai acontecer. Então, esse é o grande problema. Chegou, acabou. A gente tem que evitar que ela chegue. Evita que ela chegue, impedindo que o animal coma produto de origem animal, impedindo que esses pontos do animal que possam ter esses prions sejam utilizados na alimentação de qualquer animal. Então, cérebro, tronco encefálico não vai para a graxaria. O baço também, né? O baço vai já porque tem passarinha, né, que o pessoal come. Então, o animal tá saudável, bota. Para consumo humano, inclusive. Mas cérebro, aí você já viram, mas no Masterchef eles fazem cérebro. Mas do animal totalmente saudável, passa por inspeção. Por isso que todo matadouro, todo abatedouro tem que ter um sistema de inspeção. Eu não sei se vocês já viram que tem um carimbo, que tem um CIF, SIF. Uhum. Tem como botar CIF, SF aí? Então isso significa que passou por uma inspeção federal, ou seja, aquela carne é de qualidade comprovada, não tenha medo. Então se a carne não tivesse carimbo, não tenha medo também não. Mas ela não passou por uma inspeção. E aí o veterinário é quem cuida dessa questão de inspeção do produto de origem animal. Então é esse carimbinho aí que a gente tem que encontrar. Existem outros, né? Existe o SI, que é o SIE, que é de inspeção estadual. E tem o SIM, aí tem o CISBio, dependendo se é municipal, tem os que são em conjuntos. For comprar carne, procura o selinho. Procura o selinho do CIF. Ou do CI também, a gente tem os veterinários daqui da DAG de Pernambuco, que são muito bons. Entendi. Já que o professor deu aí a deixa de procurar carne com esse selinho aí pra gente, né, eu acredito que a gente não esgota o assunto, até porque não era a intenção da gente esgotar, nem a pretensão da gente, né, esgotar um tema como esse. Não ia dar, né? Tem muito assunto mas acredito que já tivemos aí uma conversa boa. E eu acho que a mensagem maior, né, professor, que doutor Rafael, que a gente tira de hoje também é que a importância do manejo, né, dos alimentos, do produto de produção, né, porque hoje a gente tem informação, né, a gente tem mais acesso Sim, do que antes a tudo. Então, assim, como estudantes também da área, ter essa responsabilidade também de estar sempre olhando, sempre, quando puder, né? Por isso que é um trabalho
louvável, né, de utilidade pública, de saúde pública também, da parte da faculdade, levar esse tipo de informação também, né, como interdisciplinar, porque nem todo mundo tem, e hoje a internet proporciona esse acesso a muito mais gente, né, do que antes apenas aquele jornal impresso, jornal na televisão, né. Então, eu queria agradecer ao professor Dr. Rafael, obrigado, professor, por estar aqui com a gente, viu? Obrigado pelo convite, gente. Saí aí da faculdade, veio pra cá, vai voltar pra lá. Passou, né, tão rápido o tempo que nem parece, né? Que a gente tá uma hora aqui falando. Faz uma hora já? Mais de uma hora já. Então, assim, professor, de forma muito gentil, brincadeiras à parte, o professor serviu até de incentivo pra gente, né? Porque em momento algum ele teve resistência com o nosso convite, pelo contrário, ele topou, a gente tá no outro bairro aqui em Recife, quem mora em Recife sabe como é bom sair de um bairro para outro, né? Em plena tarde, aqui da Zona Norte, de dia útil. Então, assim, fica o nosso agradecimento, professor, Deus te pague, viu? Porque a gente não vai pagar. Amém, eu vou comer sushi hoje de noite. Aí você fala aqui com o rapaz, viu? Pra ver se ó. Mas obrigado, professor, assim, pela informação, pelo tempo, pelo conhecimento prestado aí. Eu agradeço o convite. É sempre bom a gente estar falando dessas questões. E eu lembro que teve uma campanha publicitária do CFMV que era veterinário cuida de gente, embora a gente não saiba. Né? Porque se a gente está cuidando de sanidade animal, as pessoas que vão consumir esse produto de origem animal vão estar expostas. Então a gente tem que cuidar. A gente pensa quando entra na faculdade que veterinário é clínico de cachorro e gato. Mas o veterinário cuida de tudo que tem origem animal, essa coxinha que teve, o brigadeiro, tem leite, e o leite vem do animal, vem de uma vaca, então tem que ter inspeção do veterinário lá também. E aí é bom a gente conversar, mostrar até para o público da medicina veterinária, que acaba se agradando por essa área de produção animal, abrindo o leque, dizendo, veterinário não é só isso, veterinário trabalha com coisa que parece que não tem nada a ver com medicina veterinária. E aí, qualquer coisa, vocês podem me convidar de novo, a gente conversa em sala, semana que vem a gente tá junto, e quarta-feira tem prova, né? Vamos um dia por vez, pelo amor de Deus, quem vai ficar louco é a gente, né? A vaca não. Só notícias boas por aqui. Tá bom, pessoal, obrigado por acompanhar a gente. Por estar aqui com a gente, prestigiando a gente mais uma vez. Espero que tenham gostado do nosso bate-papo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.